Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação no livro de Apocalipse. Hoje, dia 4 de junho, e eu gostaria então nestas divisões que estamos fazendo do livro, que vão do capítulo 1 a 3, 4 a 7, 8 a 11, 12 a 14, 15 a 19 e 20 até 22, até o final do livro. Eu gostaria então de meditar em alguns versos que se encontram no capítulo 20, que constitui a última parte do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20, verso 1, diz: Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E o que ele vai fazer com essa corrente? Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Os famosos 1000 anos que aparecem aqui no capítulo 20. Será que a gente já viu esta cena em algum outro texto de Apocalipse? Eu gostaria de propor uma leitura em Apocalipse, capítulo 12, verso 9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados na terra. A gente percebe aqui algo parecido com o que está escrito no capítulo 20. E como eu já disse, essas diferentes partes de Apocalipse geralmente você vê similitudes, né? Nos finais dessas partes, sempre você vai ver o retorno de Cristo Jesus, como foi o caso no capítulo 7, no capítulo 11, no capítulo 15, no capítulo 19 e também aqui nesse capítulo que a gente está lendo hoje. Isso não quer dizer que Jesus volta várias vezes. Isso quer dizer que estamos falando da mesma coisa que falamos antes. A queda de Satanás não pode acontecer várias vezes. A elevação de Jesus não acontece várias vezes e nem a queda de Satanás. Então, isso quer dizer que estes textos são textos que estão correndo paralelos uns aos outros. Ou seja, estamos falando da mesma coisa aqui. O capítulo 12 e o capítulo 20 está falando do mesmo personagem e de como ele vai ser preso, ele é preso e como ele é julgado. Como ele cai, o que nós chamamos de da queda do inimigo. O capítulo 20, verso 3 diz: lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Como a gente percebe, os números em Apocalipse não significam exatamente o que eles estão dizendo. Como a gente já viu, Jesus não tem 7 chifres e nem 7 olhos. Então, os sete chifres e os 7 olhos significam algo sobre Jesus, porque é uma revelação de Jesus. Esses 1000 anos também significam alguma coisa, não são 1000 anos. Você vai encontrar 1000 anos, 1260 dias, 3 anos e meio e 42 meses. Então, esses números não são números reais, porque se os 1000 anos são reais, os outros também terão que ser reais. E como a gente percebe que essas passagens estão correndo, são paralelas, 8 a 11, 12 a 14, são paralelas, a gente vai ter que descobrir o que significa realmente esses 1000 anos. Não estamos falando aqui de 1000 anos, 1999 mais um. Estamos falando aqui de algo simbólico. Esses 1000 anos são necessariamente simbólicos. Apocalipse, capítulo 20, verso 7, quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Você vai encontrar pessoas que vão dizer que esses 1000 anos são realmente 1000 anos e que depois do final desses 1000 anos, Satanás vai ser solto. Mas isso não faz sentido com o resto do livro. E a gente tem que estudar, e não só com o resto do livro, mas também com o resto das Escrituras. No capítulo 10, do verso 20, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dias e noites para todo sempre. Aqui a gente vê o julgamento final do diabo, como a gente vai ver no verso seguinte, o julgamento de todas as pessoas. No capítulo 20, verso 11, depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. E a terra e o céu fugiram de sua presença e não se encontrou lugar para eles.
e depois viu um grande trono branco, já falamos, é o mesmo texto. Então, nesse texto aqui, você vê o Cristo que se assenta para julgar. Tudo neste universo será julgado. Tudo que é necessário ser julgado será julgado. Então, você vê aqui o Cristo tendo controle da situação. O diabo é lançado fora com os seus anjos, o que a gente vê no capítulo 12 e no capítulo 20. Ele tem Deus dá como um cachorro que tem uma corda, né? Ele tem Deus que segura a corda e tem um controle. Porque senão a vida aqui seria um caos, né? Com todos esses demônios à solta. Mas você percebe que o controle quem tem é Jesus. E Jesus dá essa autoridade à sua igreja, inclusive. Até o dia em que todos esses acontecimentos, toda essa era será finda e Cristo vai julgar todas as nações, todas as pessoas e inclusive o mal será julgado. É complicado, né? Às vezes você falar de textos como esses, porque já existem tantas ideias que circulam por aí. Uma coisa interessante nesse texto aqui é que você vê no capítulo 20, verso 10, o para sempre. Esse para sempre é utilizado para Jesus também, para dizer que ele reinará pelos séculos dos séculos. Ele reinará para sempre. Aqui, o inimigo é derrotado para sempre. Muito importante saber que na nossa vida, quando estamos em Cristo, temos a vitória do Cristo que reina para sempre. Estamos na Nova Jerusalém. Agora, quando você está na Babilônia, se você pertence a este aqui, que é julgado no capítulo 20, verso 10, você não tem como reinar para sempre. Aqui, o inimigo será atormentado para sempre. Mas o Cristo reinará para sempre. E ele reina hoje, no universo inteiro. Ele reina na sua vida. Na sua vida.